Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo hoje. Eu sou pastor Aloísio, sou pastor da Igreja Videira de Goiânia e sou presidente da Vinha, Videira e Ministérios Associados. E você já tem ouvido aqui durante todo esse dia sobre o chamamento, a importância do seu papel nessa obra. Nós temos entrado já em 30 países. Em alguns deles nós já temos dezenas de igrejas, como no Peru, por exemplo, somos quase 70 igrejas. E nesses dias estamos desafiando você para se envolver conosco, para entrar conosco nessa obra. Como tem sido para você esse dia? Tem sido bênção? Nós estamos fazendo tudo isso pensando em abençoar a sua vida. Eu, na verdade, sou pastor, eu não sou empreendedor, eu não sou ninguém entendido nessas coisas. O que eu faço é compartilhar com você a respeito do Evangelho, da graça de Deus. E é o que eu vou fazer com você agora. Está preparado para receber a palavra? Porque se você recebê-la, eu ouso dizer que não somente a sua vida nunca mais será a mesma, como o seu negócio, sua família, aquilo que você tem feito nesses dias, vão ser profundamente afetados. Por quê? Porque você vai receber uma dose, dessa graça e desse amor. Lá no Salmo 116, verso 12, Davi fala algo muito interessante. Ele diz assim, Salmo 116, verso 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Você é alguém abençoado. Você é alguém que tem recebido já muito de Deus. Você tem participado aqui durante esse dia, não somente porque você quer ouvir mais coisas, ser encorajado, mas porque você já tem sido também abençoado. Davi tinha sido abençoado, ele então questiona, Senhor, o que eu vou te dar por todos os benefícios que o Senhor tem feito para comigo? E aí ele responde, ele diz, tomarei o cálice da salvação. Vamos lá? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Não é? Então, Davi está aqui perguntando a si mesmo como é que ele poderia agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que ele tinha recebido. E a resposta é extraordinária. Ele diz, vou tomar o cálice da salvação. O que é a salvação? Salvação é Deus vindo ao meu encontro, é o Senhor vindo me suprir, é o Senhor vindo me resgatar, entendeu? Então, salvação é eu pedir e Ele me ouvir. Então, o que Davi fala? O que eu posso fazer para agradecer? Ele está dizendo, eu vou pedir mais e vou receber mais. Entendeu? Quando nós somos gratos, nós não paramos de pedir, mas nós pedimos mais ainda. Está me ouvindo? Nunca permita que ninguém te faça sentir-se culpado por pedir mais ao Senhor. Há um pensamento hoje comum, de que pedir é sinal de infantilidade espiritual, que pessoas maduras não pedem. Isso é um engano maligno. Deus tem prazer quando você chega diante dele como criança, com um coração de criança, está me ouvindo? Deus tem prazer quando você pede. Uma das características da criança é que a criança pede. E o prazer do Senhor é nos dar cada vez mais, sempre mais. E a vontade dele é que desfrutemos de alegria completa, suprimento em todas as áreas da nossa vida. Aleluia! Qualquer coisa que roube a sua paz, sua alegria, sua saúde, qualquer coisa que roube seus relacionamentos, família, não procede de Deus, vem do maligno. Vem do maligno. Mas hoje eu queria compartilhar algo que é a vontade de Deus, sim, para você. E a respeito do qual você não deve ter dúvida nenhuma. Somente você que quer empreender e que tem esse chamado da parte de Deus. Pastor, o que é essa vontade? É que a vontade de Deus é que sejamos prósperos e abençoados em todas as áreas da nossa vida. Em cada aspecto, Deus quer que você seja próspero e abençoado. Amém? E como é que nós prosperamos? Vamos ler? 3 João, verso 2. Isso aqui é o apóstolo João fazendo sua saudação. E ele diz,
Amado, acima de tudo, em primeiro lugar, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Faço voto por tua prosperidade e saúde. Essa é a terceira epístola de João, é a última. Quando João escreveu essa epístola, ele já era bem velhinho. Então ele tinha andado com Jesus, ele tinha visto o Senhor transfigurado, viu a glória do Senhor, e ele sabia, ele conhecia o coração do Pai, ele sabia que a vontade de Deus é sempre abençoar. E no entanto, mesmo assim, ele orou. Quando a Bíblia fala, faço votos, no original está dizendo, eu oro, eu clamo, entendeu? Pela sua prosperidade e saúde. Então, João tinha um discípulo que ele amava, né? E a vontade de João é que ele tivesse uma vida próspera, porque a alma dele já era próspera, tá vendo? O texto diz, assim como é próspera a sua alma. Então, a alma dele já era próspera. E João diz, eu também quero que você experimente prosperidade em todas as outras áreas. Né? João queria que ele também tivesse saúde física e prosperidade financeira na mesma medida de que era próspera a alma dele. Entendeu? Presta atenção, é possível você ter uma alma próspera e não ter prosperidade financeira e nem saúde. Entendeu? Prosperidade financeira e saúde não é algo que acontece automaticamente. João está nos dizendo isso aqui. Então, o apóstolo João foi alguém que reclinou no peito de Jesus, ele ouviu o coração do Pai, entendeu? Então ele sabia que acima de tudo, nós precisamos sim ter saúde e prosperidade, mas ele está dizendo, é preciso orar a respeito disso. Não vai acontecer automaticamente, entendeu? E ele ensina um outro princípio, é que a prosperidade financeira e a saúde, elas vão seguir na proporção da prosperidade da nossa alma. Então, a expressão assim como, usada aqui, significa na mesma proporção, na mesma intensidade. Né? Em outras palavras, João está dizendo o quê? Faço votos de que você seja próspero na mesma proporção que a sua alma é próspera. Entendeu? Então, isso significa que a sua prosperidade nos negócios, na sua carreira, no seu ministério, né, até mesmo na sua saúde física, vai ser na proporção da prosperidade da nossa alma. Amém? A nossa alma, isso apenas para te informar, né? Isso faz parte de um curso nosso aqui na igreja, chama-se Maturidade no Espírito. Se você não fez ainda, eu quero te dar a oportunidade para você fazer, porque a sua alma tem que ser próspera, antes que as outras áreas também possam fluir na sua vida. Então a nossa alma, ela tem 3 partes, mente, vontade e emoções. Então, mente, vontade e emoções. Então, quando a sua alma é próspera, isso significa que as suas emoções são saudáveis. Você não vive deprimido e angustiado, não vive andando por aí murmurando, reclamando da vida. Mas é o contrário, você é cheio de alegria, cheio de descanso, desfruta de vida plena. Entendeu? Então é maravilhoso ver quando a nossa alma prospera e todas as outras áreas prosperam também, sem fazermos nenhum esforço. Entendeu? Pastor, mas como é que a nossa alma pode prosperar? Não é? Como é que ela pode prosperar? No verso 3, João diz que a alma de Gaio era o nome do discípulo dele, para quem ele está escrevendo, que a alma de Gaio era próspera, porque ele andava na verdade. Vamos ler o verso 3? 3 João, verso 3. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Então, o que fazia com que Gaio tivesse uma alma próspera? É que ele andava na verdade. Andar na verdade é o segredo de tudo. Entendeu? Então, João sabia que Gaio poderia ter prosperidade e saúde. Por quê? Porque ele andava na verdade. Quando você anda na verdade, a sua alma é próspera. E quando a sua alma é próspera, você pode ter prosperidade financeira e saúde também.
Porque você anda na verdade. Entendeu? Pastor, mas o que é andar na verdade? Então, algumas pessoas vão dizer que andar na verdade é não mentir, é dizer sempre a verdade. Mas nós sempre temos que ler o texto bíblico compreendendo o contexto. E o contexto aqui não trata disso. Talvez alguém mais profundo vai dizer que andar na verdade é andar na palavra de Deus. E é verdade, andar na palavra de Deus é muito importante, ok? Precisamos de ter uma atitude realmente de receber a palavra, porque de fato a palavra tem o poder de nos fazer prosperar. Lá em Josué 1:8, né, o Senhor manda que nós falemos, meditemos e pratiquemos a palavra. E o resultado é que seremos o quê? Bem-sucedidos. Vamos ler? Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer. Então, tem 3 coisas importantes aqui. Não cesses de falar. Antes, medita, para que tenhas cuidado de fazer. Falar, meditar, praticar, segundo tudo quanto nele está escrito. Então, isso vai fazer prosperar o teu caminho e você será bem-sucedido. Essa é a promessa da palavra de Deus. Mas para isso precisamos de fato tomar a palavra. Essa mesma verdade está lá no Salmo 1. No Salmo 1, a palavra de Deus diz que aquele que medita na palavra de Deus, ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água. E tudo que ele faz também, ele é o quê? Bem-sucedido. Vamos ler? Do verso 1 em diante. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o que ele faz? Ele tem prazer na lei do Senhor, ou seja, na palavra de Deus. E na palavra de Deus ele medita, ok? De dia e de noite. Por isso, ele será como árvore. Vamos lá, coloca o verso 3. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha a promessa de Deus. Deus quer que você seja bem sucedido em todos os seus empreendimentos. Essa é a vontade de Deus. Então, se você acredita que a verdade é a palavra de Deus, você está fazendo bem. Mas eu creio que o texto não está falando realmente da palavra de Deus, porque essa expressão palavra de Deus pode ser algo assim muito geral, muito genérico, né? O que é realmente a palavra de Deus? Não é? Então, se você for lá para Êxodo 20, é palavra de Deus. Mas é lei de Moisés. E se você ficar só na lei de Moisés, você não vai conhecer a verdade. Entendeu? Pode ser que você pegue o livro de Levítico e você agora quer seguir as leis de Levítico. É palavra de Deus, mas você não vai receber vida fazendo isso. Entendeu? Então, a pergunta certa é: qual é a palavra de Deus que te faz prosperar? Que nos faz prosperar? Qual que é a parte da palavra de Deus que tem o poder de renovar a nossa mente e de nos transformar, como diz Romanos 12? Né? Romanos 12 diz isso, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual parte da Escritura pode nos fazer ser bem-sucedido? Então, é aquilo que João chama de verdade. Chama de verdade, por isso João diz: eu fico feliz de saber, Gaio, que você anda na verdade. Então, conhecer a verdade nos faz livres, mas andar na verdade nos faz prósperos. Quem disse isso foi o Senhor Jesus, lá em João 8, verso 31 e 32. Vamos ler? João 8, 31 e 32. Então, lembra disso. Conhecer a verdade te faz livre. Mas lá em 3 João está falando de andar na verdade. Quando você anda na verdade, você é próspero. Entendeu?
Conhecer a verdade te liberta, mas andar na verdade libera prosperidade sobre você. Libera bênçãos do céu sobre você. Então você precisa saber que verdade é essa. Vamos ler? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o Senhor está dizendo aqui que se eles conhecessem a verdade, eles seriam livres. Eles não eram livres, mas o Senhor disse que agora eles seriam livres. Mas veja, eles já conheciam a lei de Moisés. Você sabe, naquela época, todo judeu, ele aprendia desde pequenininho, de cor, os 5 primeiros livros da Bíblia. Entendeu? Então eles conheciam a lei e os mandamentos de Moisés. Mas o Senhor disse que eles não conheciam a verdade. Entendeu? Não conheciam a verdade. Então a verdade que o Senhor está falando aqui não se refere à lei do Velho Testamento. Está entendendo? Por quê? Porque eles já conheciam e, no entanto, não tinham experimentado libertação. Mas agora eles vão conhecer. O que eles conheceram que trouxe libertação para eles? A verdade do Evangelho. O que é a verdade, então? A verdade é o Evangelho da graça. Está me ouvindo? A verdade é o Evangelho da graça. Como é que você pode andar em cima dessa verdade? Como é que você pode se firmar nessa verdade? Amém? Agora, pastor, com base em que você está afirmando isso? Porque o texto de João 8 não diz isso claramente. Então, quem me conhece sabe disso, eu não gosto de fazer afirmações gerais, baseado só na minha boa vontade. Não, eu gosto de interpretar a Bíblia com Bíblia. Está entendendo? A Bíblia explica a Bíblia. Não é um outro livro que vai explicá-la. A Bíblia mesmo se explica. E porque eu conheço a Bíblia, eu sei que no livro de Gálatas, Paulo nos esclarece contando o que é a verdade. Então, vou contar para você essa história. Teve um momento na vida de Pedro em que ele teve, vamos dizer assim, um conflito com Paulo. Paulo teve que repreender a Pedro. Uau, você nem sabia disso, hein? 2 homens que são, vamos dizer assim, grandes, apóstolos. E de repente Paulo tem que repreender Pedro. E Paulo então diz no livro de Gálatas que Pedro não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho. Vamos ler isso na Bíblia? Lá em Gálatas 2, verso 11 até o verso 14. Diz assim: quando porém Cefas, você sabe, Cefas é Pedro em hebraico, tá bom? Pedro é latim, Cefas é hebraico, mas é a mesma palavra. Quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, olha o que está dizendo aqui, segundo a verdade do Evangelho. Eles não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Então, Paulo está dizendo para a gente aqui que Pedro não estava andando na verdade do Evangelho. O que nós concluímos disso? Que a verdade é o Evangelho da graça. A verdade é o Evangelho da graça. Assim, quando você crê no Evangelho, você vai desfrutar de prosperidade e saúde. Está me ouvindo? Isso não é, as pessoas às vezes nos acusam, de que nós pregamos o evangelho da prosperidade. Não, imagina se eu prego o evangelho de prosperidade, entende? O evangelho é muito maior do que isso, é o evangelho da graça. Mas o evangelho da graça é a verdade. E João está dizendo que, porque andamos na verdade, nós vamos prosperar financeiramente e também teremos saúde. Essa é a vontade de Deus, entendeu? Quando João diz que Gaio andava na verdade, ele estava então dizendo que Gaio andava em linha com
com a verdade do Evangelho da graça. Você tem andado em linha com a verdade do Evangelho? O que é a verdade do Evangelho, pastor? Bom, eu não tenho tempo hoje de entrar em detalhes com você, porque hoje eu quero falar só de você receber prosperidade e saúde. Mas olha para cá, o Evangelho começa com o perdão dos pecados. Você crê que é perdoado? Todos os dias você levanta e você declara: eu sou perdoado, meus pecados foram todos cancelados, eu não tenho dívida diante de Deus. Por isso eu tenho acesso, porque eu fui perdoado, eu tenho livre acesso. Você crê nisso? Isso é Evangelho da graça. Você crê que recebeu a justiça de Cristo? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim, para que nele agora eu seja feito justiça de Deus. Você crê que você é justo agora? Foi declarado inocente, justo diante de Deus? Então, isso é Evangelho. Quando você anda em linha com essas verdades, vai acontecer com você inevitavelmente prosperidade e saúde. Não vai acontecer automaticamente. É preciso pedir. É preciso pedir a Deus, dizer: Senhor, faz a minha vida financeira ser próspera como a minha alma é próspera. Senhor, dá-me saúde física, assim como a minha alma é próspera. Então, tudo isso está no Evangelho. Você crê que recebeu? Então, quando existe algum ensino que nos leva a duvidar dessas realidades, nós deixamos de andar na verdade. Quando você começa, o que vem na sua mente no dia da luta? Então você chegou na sua empresa e lá na sua empresa tem uma máquina muito importante e justamente naquela semana a máquina quebrou. E justamente naquela semana você tem um negócio grande, você tem que entregar uma encomenda grande e não tem um jeito de consertar. Qual a primeira coisa que vem na sua mente? Deve ter algo errado comigo, eu devo ter cometido algum pecado, deve ter algum problema diante de Deus. Por que está acontecendo isso? Quer dizer, tem um ensino errado na sua mente que está te levando a sair da verdade. No dia da dificuldade, você tem que ficar firme na verdade. Qual é a verdade? Eu sou filho e eu sou amado. Sobre mim não há mais condenação. Deus é por mim, Deus não é contra mim, porque eu fui justificado. E o diabo se levantou, mas ele se levantou para cair, porque Deus está do meu lado. Deus não está vindo contra mim. Entende? Ele está do meu lado, ele é por mim. E se ele é por mim, quem pode ser contra mim? Quem poderá me resistir? Você entende? A verdade do Evangelho é que te sustenta, entendeu? Então lembra que a verdade, antes de tudo, precisa ser aquilo que você crê, entendeu? Por isso que crer corretamente é uma chave espiritual. Eu não tenho tempo de explicar para você isso, mas a sua crença é que vai definir a sua conduta. Entende? A sua conduta é resultado daquilo que você acredita. Nem sempre você tem clareza da sua crença, mas é importante você estar sempre renovando a palavra com a crença correta. Porque aí mesmo que você nem percebe as crenças equivocadas, naturalmente a sua mente vai sendo renovada e vai sendo alinhada para crer da maneira correta. Então, qual que é a maneira? Vai se enchendo da palavra de Deus, ok? É muito simples, você, lá em João, o próprio João escreveu: no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Vamos ler? João 1, olha o verso 14, o que diz. João 1, 14. E o verbo se fez carne, ou seja, a palavra é Cristo, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. A palavra que se fez carne é Cristo, e a palavra é cheia de graça e verdade. Então, andar na verdade é andar na graça que é Cristo. Entendeu? Depois no verso 17 diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio do Senhor Jesus. Então a verdade não está do lado de Moisés, da lei, a verdade está do lado da graça. Entendeu? Então, quando Gaio, o discípulo de João, quando João ora por ele, João fala: eu estou alegre, porque a sua alma é próspera. E ela é próspera por quê? Porque você anda na verdade. Agora você está entendendo que a verdade não é a lei. A verdade não é o Velho Testamento. A verdade é a graça de Deus. E a graça de Deus não é uma doutrina, é uma pessoa, é
Cristo. Andar na verdade é andar na graça do Evangelho, é andar no Evangelho da graça. Essa verdade é o centro de toda a palavra de Deus, é o centro de toda a história. Entendeu? Então, quando você se enche dessa palavra do Evangelho, que é a verdade, então a sua alma se torna próspera. Entendeu? E quando a sua alma se torna próspera, todas as áreas da sua vida vão ser contagiadas, contaminadas por essa prosperidade que está na sua alma. Você sabe, aquelas pessoas que me ouvem, e eu sei que muitos estão aqui agora participando desse seminário, que já me ouvem há algum tempo. E você que já me ouve há algum tempo, você sabe disso. Quando você começou a ouvir a palavra do Evangelho, da graça, a princípio você se assustou um pouco, a princípio você até resistiu um pouco. Mas depois, quando o Espírito Santo te trouxe luz e você entendeu, e você começou a se alimentar desta palavra, o que aconteceu com você? Você começou a sentir descanso, paz. E de repente veio alegria no seu coração. Sim, claro, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria, não é? Então, isso é sinal que a sua alma estava prosperando. Quando a alma está prosperando, você sente leveza e não peso. Você sente alegria e não depressão. Você sente paz na presença de Deus. Isso é sinal de que a sua alma está prosperando. Por isso você não pode viver sem paz. Se em algum momento você perder a paz, pare imediatamente. Pare imediatamente, por quê? Porque aquilo que está na sua alma vai se espalhar ao seu derredor. Está me ouvindo? A alma de uma pessoa que está cheia de amargura, onde ela chega, é como fumaça de cigarro, entende? Gruda na gente sem a gente perceber. É horrível, porque a alma está cheia daquilo. Mas quando a sua alma está cheia da graça, da verdade do Evangelho, sua alma prospera, floresce, entende? E por causa disso, onde você coloca a mão é um toque de Midas. Você vai prosperar. Se você é um estudante, você vai prosperar nos seus estudos, entende? Se você é um operário, um trabalhador ou um profissional liberal, o que você está fazendo ali vai se destacar diante dos outros que fazem a mesma coisa. As pessoas às vezes acham, né, que prosperar é se tornar o presidente da empresa. Aleluia, se esse é o seu desejo e é para isso que você está trabalhando, o Senhor vai te abençoar. Mas não, prosperar é você se destacar no meio dos seus pares, no meio daqueles que fazem o que você faz. A Bíblia fala que o Senhor era com José. E a Bíblia fala que José foi vendido como escravo para um certo homem chamado Potifar. E no entanto, a Bíblia fala que Deus fez José prosperar na casa de Potifar. O que significa isso? No meio de todos os escravos, no meio de todos os servos, José era abençoado. José era favorecido, onde ele colocava a mão, prosperava. Então, se Potifar colocava ele para cuidar da horta, a horta tornava-se viçosa. E daí o Potifar falava, vou colocar ele para cuidar de outra parte da casa. E aquela parte então se tornava organizada e abençoada. Quer dizer, onde ele chegava era abençoado, de maneira que todos percebiam. Entendeu? Isso também vai acontecer com você. Você pode ser um estudante abençoado, favorecido, próspero. Entendeu? Que os outros estudantes não têm o que você tem. Você pode ser um operário, um trabalhador, um funcionário, sei lá o nome que tiver, um cooperador, seja lá que nome for. Mas no meio dos outros, você vai ser próspero. Porque a sua alma é próspera. E aí onde você colocar a sua mão, vai avançar também. Amém? Então, quando nós nos enchemos da palavra da verdade, então a nossa alma, ela é próspera. E todas as áreas da nossa vida vão prosperar do mesmo jeito. Entendeu? Então, João diz que o resultado de nós andarmos na verdade é que nós também nos tornamos cooperadores da verdade. No verso 8, vamos ler, 3 João, verso 8. Olha o que João diz. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa às igrejas, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida esse Diótrefes, não quero falar dele não. Mas olha o verso 8. Verso 8, João está falando o seguinte, olha, tem alguns irmãos que eles são missionários, eles são evangelistas, e eles agora saíram para pregar o evangelho. Então, Gaio,
você faz bem em acolher esses irmãos. Né? Projeta, por favor, de novo o versículo. Então, você faz bem em acolher esses irmãos. O que significa acolher esses irmãos? Significa ajudar financeiramente. E fazendo isso, você se torna o quê? Cooperador da verdade. Então, eu quero perguntar para você, você que é um empreendedor radical, empreendedor do reino, você é um cooperador da verdade? Você tem cooperado com a verdade? Porque as coisas caminham numa certa lógica. Se você tem andado na verdade, se você tem compreendido a verdade, se enchido dela, ao ponto da sua alma, né, florescer, ao ponto da sua alma prosperar, então é natural que agora você queira também cooperar com essa verdade. É natural que você queira agora também ajudar para que essa verdade chegue a mais pessoas. Então qual que é o propósito da sua prosperidade? É que você possa cooperar com a pregação do Evangelho. Ok? Mas vamos ler os versículos. Coloca o verso 5, 3 João 5. Olha o que diz. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. E aí ele conclui no verso 8, por isso devemos acolher esses irmãos, porque eles não recebem de mais ninguém, entendeu? Para sermos cooperadores da verdade. Você sabe, o governo nunca vai sustentar pastor e missionário para pregar o Evangelho, e nem nós queremos isso mesmo, entende? Você vai ter a ajuda do governo para tudo, mas tem uma coisa que é uma obra exclusiva nossa, só nós pregamos, só nós sustentamos o testemunho da verdade, do Evangelho, da graça, entendeu? E não vem ajuda de ninguém. A única ajuda que esses irmãos podem ter é de dentro, daqueles que andam na verdade. E o meu desejo é que você ande na verdade, para que a sua alma seja próspera. A minha oração é que você prospere cada dia mais. Mas você já parou para avaliar a possibilidade? Hoje nós fizemos um desafio para você, o pastor Rafael já explicou para você, né, como isso vai acontecer. Você já ponderou na possibilidade de adotar, né, um país, uma igreja, uma congregação, um missionário, para cooperar com a verdade? Para cooperar para que a verdade chegue a outros. Essa é a vontade de Deus. Mas amém, vamos voltar para você. Que a sua alma possa ser próspera, andando na verdade. Ok? A verdade é a verdade do Evangelho. Por isso, ouça a palavra. Ouça a palavra para que a sua alma prospere. Leia a palavra. Compartilhe essa palavra da graça. E acima de tudo, ande na verdade do Evangelho. Quando eu falo de andar na verdade do Evangelho, não é andar nos mandamentos da lei. Não, é andar na graça de Deus. É andar convicto que você é perdoado, que você é amado, que você agora é justo. Entende? Que você tem acesso a Deus, foi feito filho, nova criatura, a sua nova identidade. Entendeu? Então, quando você anda na verdade, você vai ver a sua alma prosperando, a sua saúde crescendo e as suas finanças se multiplicando debaixo da bênção de Deus. Ok? Debaixo da bênção de Deus. Deus, Ele vai te dar força. Preste atenção nisso. Quando você anda na verdade do Evangelho, você tem que rejeitar todo tipo de pensamento, do tipo de merecimento próprio, justiça própria. Entendeu? Então, nós só prosperamos quando andamos na verdade do Evangelho. Mas, se nós deixamos de andar na verdade, nós decaímos da graça e passamos a confiar no nosso braço, no nosso merecimento, para adquirir bens, riquezas. Entendeu? Você prospera quando você se lembra que tudo procede de Deus e que Ele nos abençoa para confirmar a aliança. Sabia disso? Deus abençoa você para confirmar a verdade do Evangelho, que é a aliança.
Lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 17, a palavra do Senhor diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Olha o que o Senhor está dizendo, não diga no seu coração, foi a minha força, foi o meu braço, né? Foi a minha capacidade, a minha habilidade, a minha destreza, a minha esperteza que me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Presta atenção, você vai se lembrar do Senhor, porque um dia que Ele tira a sua saúde e tudo vai embora. Você perde tudo. Portanto, tudo procede dEle. E sabe por que Ele te deu? Olha o que o versículo diz. Ele deu para confirmar a sua aliança. Deus te faz prosperar para confirmar a aliança. Entende? Então, eu sempre digo para os irmãos, eu sou próspero, eu sou abençoado, a videira aqui é próspera e abençoada, mas eu preciso ser, por causa da mensagem que nós pregamos. Nós pregamos a mensagem da aliança, da nova aliança, da graça de Deus. E Deus vem, Ele libera a bênção para confirmar a sua aliança, para confirmar a mensagem. Entendeu? Mas se nós de repente começarmos a achar que toda essa bênção vem porque nós somos mais inteligentes, nós somos mais isso ou mais aquilo, nós caímos na justiça própria. Entendeu? Por isso, nunca pense que você é o originador das suas bênçãos. Você não é, ninguém é. Tribute toda a glória a Deus. Tudo nos é dado pela graça. É o favor imerecido. Mas quando a gente, por algum momento, presume que fomos nós que merecemos, então, nesse momento, nós anulamos a graça. Entendeu? Deus, o texto diz que é Ele que dá força para adquirir riqueza, não é assim que diz? Porque Ele é o que te dá força para adquirir riqueza. Então, o Senhor não te dá riqueza diretamente. É isso que está escrito. O Senhor não te dá riqueza, mas Ele te dá poder para adquiri-las. Ele te dá habilidade para adquiri-las. Ele te dá inteligência para adquiri-las. Está me entendendo? Por isso não pense que procede de você essa habilidade, essa inteligência, essa estratégia. Você teve aquela ideia, você descobriu aquele nicho e Deus está te abençoando e você está prosperando. Em nenhum momento pense que procede de você. Foi o Senhor que te deu poder para adquirir riqueza. É Ele que abre os nossos olhos, abriu os seus olhos para ver aquela oportunidade. Ele é que te dá sabedoria para fazer negócio e depois te prosperar. Entendeu? Então, a prosperidade, a palavra de Deus diz claramente, a prosperidade e a riqueza são uma confirmação da aliança de Deus. Ok? Pastor, mas isso está escrito no Velho Testamento, é lá em Deuteronômio, nós estamos no Novo. Então, se a velha aliança era confirmada com riqueza, muito mais a nova aliança, que está firmada em cima de promessas superiores, que vai nos suprir de maneira muito mais abundante do que era no Velho Testamento. Deus tem prazer em manifestar a sua glória. Aleluia, eu gosto dessa palavra glória. Glória. Glória é uma palavra difícil de definir, porque ela tem muitos sentidos na Bíblia, mas tem um sentido que talvez você não conhece, entendeu? Você sabe, eu gosto muito de um princípio da hermenêutica. A hermenêutica é a arte de interpretar qualquer coisa, mais especificamente a Bíblia, a hermenêutica bíblica. E um dos princípios é chamado de lei da primeira menção. A primeira menção de qualquer assunto, de qualquer palavra na Bíblia, dá o sentido daquele assunto no resto da Bíblia, em linhas gerais. E você sabe, a palavra glória em hebraico é kabod. Kabod. E você sabe que a primeira menção da palavra kabod na Bíblia não é traduzido como glória. Glória é kabod. Mas lá em Gênesis 31, verso 1, Gênesis 31, verso 1, diz assim: então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. A palavra riqueza aqui, no original hebraico,
é kabod. Você pode conferir, você pode pesquisar qualquer dicionário bíblico que você quiser, concordância do grego, ok? A primeira menção de glória na Bíblia é traduzida em português como riqueza. Então, os filhos de Labão, que era tio de Jacó, fizeram acusações falsas, né, contra Jacó, dizendo que ele tinha juntado riqueza às custas de Labão. Mas aquela riqueza ali é chamada de kabod, entendeu? Então, a primeira aplicação da palavra glória na Bíblia se refere a riquezas. Agora, vou te mostrar outra coisa. A palavra kabod, no hebraico, ela é derivada de uma outra palavra, kabed, que significa peso. Por isso, kabod também significa peso. Daí, algumas pessoas gostam de falar do peso da tua glória. Aleluia. Bonito isso, né? Entendeu? Mas peso é kabed. Uma é derivada da outra. Então, dar glória a Deus é dar peso à sua palavra. É dar importância à sua palavra. Dar peso e importância à sua presença. Ok? Isso é kabed. Então, agora você sabe, a primeira vez que a palavra kabed é mencionada na Bíblia é lá em Gênesis 13, verso 2. Olha o que diz. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Qual palavra dessas aqui você acha que é kabed no original? Rico. A palavra rico aqui é kabed. E significa que Abraão era cheio de glória. Em outras palavras, era cheio de riqueza. Normalmente a gente associa essa palavra glória com brilho, esplendor, majestade, né? A gente também fala, quando alguém, né, morre, a gente fala partiu para a glória. Essas expressões todas são corretas, não é? Mas glória é muito mais do que isso. A Bíblia fala, o Senhor Jesus disse que Ele transmitiu para nós a sua glória. Lá em João 17, 22, Ele diz assim, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos um. Não é maravilhoso isso? Lá em Hebreus 2,10 diz que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para conduzir muitos filhos à glória. O Senhor já nos deu da sua glória, entendeu? Então a única glória que nós não recebemos ainda é a glorificação do nosso corpo. Mas quando o Senhor Jesus se manifestar, nós vamos receber um corpo igual ao dele. Amém? Mas hoje o Senhor disse que já nos transmitiu a sua glória. E eu creio que na glória que Ele nos transmitiu, está incluído também aqui a riqueza das nações. Eu creio na promessa de Deus. Então, quando nos levantarmos para resplandecer, a glória do Senhor virá sobre nós. E o resultado é que as riquezas das nações também virão a nós. Né? Para encerrar, eu quero ler com você Isaías 60, verso 1. Olha o que diz. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Veja, a primeira menção de glória, que é essa palavra que está aqui, que é kabod, você pode olhar no original. A primeira menção dela é riqueza. Mas olha que interessante. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Agora olha o que diz o verso 5. Então o verás e serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão ter contigo. Pastor, mais uma vez, você está lendo esse texto, é do Velho Testamento. É verdade, é uma profecia bíblica. E como muitas profecias do Velho Testamento, elas têm duas aplicações ou dois cumprimentos. A primeira aplicação ou cumprimento dela é natural e se refere a Israel nos últimos dias, ok? Mas do ponto de vista espiritual, já se refere a nós, a igreja. Nós podemos nos levantar hoje, como diz o verso 1, levanta, resplandece, porque a glória de Deus já se vê sobre ti.
Está me ouvindo? Os reis das nações. Bom, quem são os reis hoje em dia? Os reis hoje em dia são os presidentes das corporações, os CEOs das multinacionais, não é? Então a promessa é que mesmo que as trevas cobrem o mundo, a nossa luz vai brilhando cada vez mais. E quando nós resplandecermos em glória, as riquezas das nações virão a nós. Essa é a promessa de Deus. Vivemos um tempo de transferência de riqueza. Qualquer um percebe isso, você percebe isso também. Algo espiritual tem acontecido. Entende? Não é simplesmente um tempo de pandemia, de crise, uma coisa inédita, diferente. Não, tem havido também uma transferência de riqueza. Deus tem levantado muitos e abatido outros. Entende? Gente que antes era grande, hoje não é. E outros que nem eram conhecidos, de repente se levantaram. Isso é glória. Glória. Está entendendo o que eu estou dizendo? É muito importante que você prospere. Eu oro para que glória de Deus seja vista na sua vida. Entendeu? Por quê? Porque você precisa de ser bênção na vida da igreja. A igreja precisa de ser levantada. O evangelho da graça tem que ser espalhado. E você é esse canal de bênção. Mas você só pode ser bênção se você prosperar. Por isso eu creio nesse trabalho, né, dos empreendedores radicais. Por que eu creio? Porque o Senhor vai nos dar, sabe, palavra, direção, estratégia. O Senhor vai dar para você aqui e vai ser às vezes em momentos que você menos espera, momentos de oração, de clamor, o Espírito virá para te dar chaves espirituais. Segredos serão revelados no seu coração de como alcançar, de como avançar. Coisas tremendas estão colocadas diante de nós. E você é parte disso, cada um de acordo com o seu chamado. O meu chamado é esse, é de pregar. Eu não estou aqui para ensinar você a ser empresário, mas eu estou aqui para exortar você para ser um empresário que anda na verdade. Porque se você anda na verdade, a sua alma vai ser próspera. É muito triste se você está ganhando dinheiro e a sua alma não é próspera. É muito triste se o seu negócio está decolando e a sua alma não é próspera. Por quê? Porque tem um descompasso, tem algo que não tem sustentação, não vai durar muito tempo. A vontade de Deus é que possa perdurar, entendeu? Permanecer e, na verdade, passar para a próxima geração. Entende? Quando a sua alma não é próspera, você pode às vezes até conseguir algum nível de prosperidade, mas não avança para a próxima geração. Você não deixa para os filhos e os seus netos. É preciso ter a alma próspera, mas a alma só prospera andando na verdade. E a verdade é o evangelho da graça. Ande em linha com o evangelho da graça e você vai prosperar financeiramente e vai ter saúde. E vou dizer mais, você não vai apenas prosperar financeiramente, você vai ser canal de bênção, você vai ser um cooperador da verdade, como diz João. Você está andando na verdade e agora vai ser um cooperador da verdade. Esse é o meu desafio para você hoje. Esse é o propósito da sua prosperidade, ser canal de bênção. Para quem? Para aqueles que não vão ter sustentos de outros, entende? Nossos missionários não vão ter ajuda de mais ninguém. Nossos pastores não vão receber sustento de mais ninguém. Somente daqueles que andam na verdade. Porque nós pregamos a verdade. Amém? Por isso, glória de Deus já se vê entre nós. Então eu quero declarar sobre a sua vida hoje que o Senhor vai te colocar numa nova posição. Um novo tempo virá sobre você e sobre o seu negócio. No meio dos seus pares, daqueles no lugar onde você trabalha, o Senhor vai te levantar por cabeça e não por cauda. Isso não é pelo que você faz, nem pelo que você merece, é porque você anda na verdade do evangelho da graça. E quanto mais você sustenta esse testemunho, quanto mais você se enche dessa verdade, mais sua alma prospera e floresce. E tudo isso manifesta ao seu derredor. Amém? Então você não é simplesmente um empreendedor, você é um cooperador da verdade. Amém? Eu queria orar por você agora, orar pelo seu negócio, orar para que o Senhor te dê aquela estratégia, para que o Senhor te dê aquela ideia, não é? Aquele meio, aquela chave para você abrir e entrar em lugares onde não entrava antes.
que não podia antes e que na verdade nem enxergava. Que o Senhor mantenha os outros cegos, mas que os seus olhos possam se abrir. Amém? E você possa prosperar de maneira sobrenatural. Feche seus olhos. Pai, eu oro nessa hora. Ó Deus bendito, Tu tens as chaves de Davi. A chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Ó Deus, abre diante dos Teus filhos nesses dias portas de oportunidades. Ó Deus bendito, que enquanto eles estiverem descansando, ó Deus, mesmo dormindo, o Senhor possa falar ao coração deles. Ó Deus, eles sejam inspirados, instruídos, porque o Senhor é quem dá para eles força, estratégia, habilidade para adquirir riquezas. Pai Santo, multiplica os recursos na mão dos Teus filhos. Ó Deus bendito, que eles permaneçam firmes na graça do Senhor, para que desfrutem de glória, porque do Senhor procede graça, do Senhor é que vem a glória, é da mão do Senhor. Pai Santo, eu oro nesses dias que aqueles que têm aplicado o seu coração para cooperar com a verdade e que têm andado na verdade, ó Deus, que eles sejam vistos, ó Deus, que a glória deles seja vista, ó Deus, se manifeste, porque, ó Deus, ainda que as trevas cubram as nações, sobre os Teus filhos já se levanta a luz da glória do Evangelho do Senhor. Pai, eu oro ao Senhor, que o Senhor confirme a palavra da aliança, trazendo riqueza. Que o Senhor confirme a palavra do Evangelho, trazendo suprimento, prosperidade e saúde na vida dos Teus filhos hoje. É a nossa oração, em um nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa te abençoar poderosamente nesses dias. Fica na paz.